Boa noite, velhinha. Boa noite, Soste. Um minutinho aguardando o Francisco adentrar, para que a gente dê início. Hoje a gente tem nosso irmão Francisco. Boa noite, Carlos. Aguardando o Francisco para a gente dar início, né, à nossa reunião da noite de hoje. Boa noite, meu querido. Mais uma vez, né? Boa noite, agora de verdade, né? Ou em definitivo agora, né? Não é? O pessoal está adentrando aí, dando só um tempinho para que, né, ninguém possa perder nada, né? E o tema de hoje é muito bom, né? Infelizmente tem gente que não gosta de que se fale, não é, de certos temas, mas é um tema muito oportuno. É um tema muito oportuno, né? Para o momento que estamos passando. Né? E interesse muito grande para quem queira escutar, né? Quem queira compreender, né, esse tema aí, que ninguém quer passar por ele, né? Todo mundo quer ir para o céu, né, Francisco? Mas passar pelo momento do desencarne é difícil, né? Principalmente os nossos familiares. Então, vamos dar início a mais uma reunião da UNESG, né? Não estamos presencial na nossa instituição, mas estamos utilizando, né, dos meios tecnológicos para que a gente possa continuar os trabalhos. A gente sabe que a espiritualidade jamais vai deixar de exercer o trabalho da casa, como a desobsessão, os passos, tantos trabalhos que são feitos pelos espíritos, que continuam ainda a fazer esses trabalhos. Né? É muito importante, eu digo sempre, Francisco, ao pessoal, quando a gente começa as nossas lives, né, que eu digo sempre ao pessoal o seguinte: gente, se preparem, né? Coloque sua melhor roupa como você fosse uma instituição, né? Porque na verdade a gente convida a todos a estar na UNESG. E a gente sabe que o mentor espiritual da nossa casa, Jorge, né, e tantos espíritos que se propõem ao trabalho, né, estão conosco nesse momento. Né? Então é preciso que a gente esteja preparado para esse momento. Eu digo sempre ao pessoal o seguinte: não fique nos corredores não da live não, né? Lá para o salão assistir, não é, a reunião, porque eu tenho certeza que hoje a espiritualidade junto conosco vai trazer, não é, um ensinamento muito bom para todos nós, aqueles que irão adentrar, né, na nossa live. Então eu vou fazer a prece inicial e deixar você bem à vontade, viu, Francisco? Se você quiser, eu comento alguma coisa, você me alerta aí, mas eu deixo esse trabalho, que eu tenho certeza que você está bem inspirado para transmitir, não é, os ensinamentos da noite de hoje. O tema da noite de hoje é o capítulo 5, não é? Bem-aventurados aflitos, perdas das pessoas amadas, mortes prematuras. É um tema, não é, que tem muito de falar, não é? Tem muito a se esclarecer, né, meu irmão? Então eu vou fazer a prece inicial para deixar você, né, explanar esse Você pode, Eduardo, após a prece inicial, você pode fazer a leitura do ponto, do tema. Certo, tá ok. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo a todos, né, que eleve o pensamento ao Pai, para que os bons espíritos nesse momento possam nos orientar e esclarecer um tema tão polêmico, mas que temos que cada vez mais aprender, não é, sobre a perca de nossos entes queridos.
pedimos a Jorge, mentor espiritual da nossa casa, pedir permissão para que ele possa nos conceder nesse momento, para que a gente dê início, né, através da proteção dos bons espíritos, início à nossa reunião da noite de hoje, sob a proteção de Deus. Que Deus seja louvado, hoje, agora e para todo sempre. Então, a todos que adentraram nesse momento, não é, a nossa live, nós já vamos agradecendo, né, a confiança de todos, né, já 39 pessoas, 40 pessoas, viu, Francisco? Já conosco. Isso é muito bom, né, porque a gente está vendo o interesse do pessoal nos ensinamentos. Perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Esse é o tema da noite de hoje. O item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critérios jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes, Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendeis necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. A sábia previdência, onde se acredita ver a cega fatalidade do destino, por que mentir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasses melhor o porquê das dores que vos atingem, encontrais sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos mistérios, interesses seriam uma consideração secundária que desprezais. Ao último plano, acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos. A essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida não tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperança, segundo pensais?
quem vos garante que ela não poderia ter sido cheia de amargura? Acaso considerais nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais da terra? Pensais, então, que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos, ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Essa dor compreende-se entre aquele que não tem fé e que vem na morte, uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tende deles os enche de felicidade, assim como também vossas dores incessatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de Deus que os abençoe. Sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela fé consoladora que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, meu irmão, que Deus nos ampare e contigo a palavra. E para a gente a satisfação de ter o irmão conosco na noite de hoje. Pode falar, Fred. Queridos irmãos, que Jesus, mestre de amor e de bondade, nos abençoe hoje, agora e sempre. Ao escutar o nosso irmão Eduardo falando a respeito desse... o capítulo 5º, não é? Do Evangelho segundo o Espiritismo, o item é o 21. 21. E ele fala exatamente de perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Isso aí é uma comunicação de um espírito da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o espírito Sanson, não é? E aí ele vai trazendo algumas considerações a respeito daquelas mortes que as pessoas colocam como prematuras, pelo fato de que os jovens têm todo o destino, têm toda uma vida, têm todo um futuro. E aqueles que já estão velhos já não têm mais essa necessidade. E eles colocam a dor que uma mãe passa vendo seu filho partir. Como nosso irmão disse, esse tema é um tema extremamente amplo e ele nos mexe naquelas emoções, nas fibras mais recônditas do nosso coração. Para que a gente possa perceber as nossas lutas, as nossas ideias e os nossos pensamentos, a gente vai tentar voltar um pouco nesse capítulo, que é justamente o capítulo de Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo, ele inicia-se com uma proposta do senhor Allan Kardec de trazer parte das bem-aventuranças. Então ele coloca, bem-aventurados aqueles, são duas partes, são dois evangelistas que colaboram com esse início desse
desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? E ele começa falando justamente, um é apóstolo, não é? E outro é discípulo. Que até Mateus era chamado Levi, que era um coletor de impostos. E os coletores de impostos, para as pessoas que não sabem, era extremamente odiado. Por quê? Porque eles eram, muitos deles, da mesma etnia deles, era o povo deles, e eram capazes, eles eram considerados traidores, porque eles cobravam impostos não para o próprio país, mas para Roma, não é? Já que o próprio Império Romano era quem dominava. E aí eu falei duas palavras, que aí talvez cause confusão, e aí a gente vai iniciar falando da questão de apóstolo e discípulo. A gente vê muito isso na Bíblia, no Evangelho, e até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando é colocado apóstolo e discípulo. Então a gente tem que lembrar daquela parte, no caso, que diz assim: todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo ele é apóstolo. Vamos voltar. Apóstolo significa enviado. E discípulo significa aquele aprendiz. É um pupilo, é um aluno, é um seguidor de um mestre. Vamos lembrar a diferença quando Jesus fala. Quando ele diz assim: ao amanhecer, Jesus chamou 12 de seus discípulos. E ele escolheu esses 12, não é? Ele escolheu entre esses 12 aqueles que seriam os apóstolos. Que na realidade é justamente essa questão. Que aqueles, muita gente coloca, já que Lucas é um evangelista, é como se fosse um apóstolo, quando na realidade ele é um discípulo. E o que é que a gente vem a falar sobre isso? Não é? É porque a gente precisa, ao pegar o evangelho, a gente precisa aprofundar um pouco mais. A gente precisa buscar um pouco mais. A gente precisa pesquisar um pouco mais. A gente precisa robustecer o nosso ensinamento para que a gente compreenda o contexto que é colocado. Então, o contexto histórico dessa mensagem de Sanson, ele coloca exatamente, não o pensamento dele, mas ele exprime o pensamento da época, de pessoas que entendiam que aqueles que estavam já numa idade já adiantada seriam aqueles que deveriam partir. Por quê? Porque os jovens têm todo um futuro pela frente. E aí a gente vai ver o seguinte. O nosso momento atual é muito recorrente. Algo que está acontecendo muito em nossas vidas, em nossa sociedade. E o que é, Francisco? É o caso de pais estarem enterrando seus próprios filhos. Por N motivos, não é? Por algumas questões que cabe a gente tentar analisar nessa temática. Porque quando a gente fala de perda de pessoas amadas, mortes prematuras, a gente precisa dar um entendimento do que seria a morte e a compreensão dessa morte prematura. Do entendimento que a gente precisa colocar, que a doutrina passa para a gente. Já que isso é necessário para que a gente entenda que um dos princípios básicos da doutrina é justamente a imortalidade. E como é da imortalidade da alma, a gente vai lembrar uma coisa muito específica. Porque se a gente tem uma parte que fala assim, por que os espíritas não temem a morte? E aí a gente precisa entender, não de uma forma geral, mas de uma forma específica. Porque alguns, às vezes, me encontram, aí diz assim, mas eu gosto tanto de vocês espíritas, vocês são tão calmos. Aí eu digo assim, alguns. Porque tem espírito.
Tem espírito, né, Eduardo? Tem espírito que é muito brabo. Para ser espírita é parada. Tem espírita de todo jeito, de toda forma. São humanos. E como humanos diferentes. Às vezes, existem alguns que são realmente muito calmos, não é? E que a gente se identifica. A gente, eu estou dizendo no geral. Existem outros que são diferentes. Agora, essa questão é muito ampla, não é? Para a gente poder analisar, quando a gente fala assim, por que os espíritas não têm a morte? Vírgula. É a mesma coisa que eu digo quando o pessoal diz assim, a vida é feita de escolhas, certo? E vírgula, não ponto. Porque parece que a vida é feita de escolhas e terminou ali. A vida é feita de escolha, vírgula, e o que eu vou fazer diante dessas escolhas? Porque não é somente escolher, tá, eu escolhi ser espírita. Ah, acabou. Então, você já vai direto para nosso lar, alguns vão para a Alvorada Nova, tarará, tarará, pronto. Tá tudo. Não, não é assim. É necessário que a gente entenda que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. É aquele que vai procurando lutar, tendo os seus desafios particulares e saber vencer a cada dia. Nesse tema, na questão da imortalidade da alma, que a gente conhece tão bem, porque o espírita, Eduardo, ele tem todo tipo de subsídio. Ele tem todo tipo de oportunidade de formar realmente uma ideia muito profunda, muito segura do que seja a desencarnação. O espírita precisa acabar com duas palavras que ele usa incorretamente e inadequadamente. Uma é o desencarne. Essa palavra não existe, é desencarnação. E também o reencarne. Não é reencarne, é reencarnação. A gente vai estar tendo dois problemas. Um linguístico e outro espiritual. Então vamos ter só problema espiritual para a gente dar conta. Porque o linguístico é fácil da gente resolver. E aí a gente vai buscando entender que essa desencarnação que nós vamos ter, o que é o desencarnação? Desencarnação é aquela questão de nós termos um envoltório corpóreo, carnal, e a gente se liberta dele, já que, como a gente sabe, que de nada a gente leva. Nós vamos levar o que somos. É por isso que a gente precisa entender, nessa questão da imortalidade da alma, a certeza que a nossa doutrina, ela esclarece, ela explica, ela orienta. Tá lá, gente. Tudo que eu falo não é nada de novo. Agora a gente está buscando muita coisa nova e deixando aquilo que é base. Aquilo que nos dá um sustentáculo, aquilo que os nossos antigos diziam, aquilo que dá sustância. Você precisa entender que quando Jesus, ele coloca para a gente que quando tu fores edificar a tua casa, tu colocas em cima de rocha. Coloca em cima de rocha porque as tempestades são temporais, são inevitáveis. Por quê? Porque nós estamos num plano chamado de provas e de expiações. Ora, a gente expia, ora a gente prova. Ora, a gente vai estar passando por determinada prova, aí a gente precisa entender que essa existência, ela tem uma quantidade grande de experiências que a gente, ao conhecer melhor, a gente vai poder dar conta de uma maneira mais adequada. É por isso que tem um livro que eu sempre uso mais o título. O livro é muito simples, não é essas coisas, mas o título eu uso muito, que é Ah, se eu soubesse. Quando a gente, que é um livro de Rosemary dos Anjos, que ela diz que queria muito, quando fosse no plano espiritual, se ela soubesse o que a gente tem tão fácil acesso. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, quando a gente pega a Gênesis, o Céu e o Inferno, a gente que às vezes gosta de... tem espírita que gosta muito de fofoca. Então, vamos ver uma fofoca do plano espiritual. Pega o livro Céu e Inferno, que são fofocas, são testemunhos. Eles contando dos espíritos medianos, dos espíritos evoluídos
do espírito que fracassaram, dos espíritas suicidas, dos espíritos infelizes, enfim, são várias fofocas do plano espiritual. Então vá lá e pegue. É um livro de fácil acesso, de fácil leitura e de fácil entendimento, porque nós estamos ali, referendados ali, colocados ali naquele aspecto. E aí, nessa questão da imortalidade da alma, para a gente entender melhor a temática, Eduardo, algumas pessoas que já entraram aqui sabem dessa informação que eu vou dar agora, não é nada de novidade para ninguém, mas eu participo muito de funerais, não é? Muito mesmo. E aí, existe uma questão chamada do boca a boca, não é? E aí me chamaram, minha avó, Erundina, que era conhecidíssima em Jaboatão, ela me chamou, mesmo sabendo que eu estava sendo profinente de outra religião, mas ela gostava muito de mim e gostava muito do que eu falava. Então, ela teve um desencarne, minha avó, claro, e ela saiu enterrando a maioria dos filhos, metade dos filhos ela enterrou. E até, no caso, netos. E um desses desencarnou, e ela chegou e ela disse assim, olha, você vai falar um pouco no funeral. Agora faça o seguinte, não puxe para sua brasa. Quando ela disse não puxe para sua brasa, era para eu não falar do espiritismo. Eu digo, tá certo, eu entendi o recado. E aí, a gente não precisa falar especificamente do espiritismo. A gente vai falar do que é mundial, aquilo que atende a cada um. O que é que atende? A dor é igual. Dor é dor. Existem algumas dores que eu vou falar que são dores mais doídas. Mas nessa participação, Eduardo, eu posso falar de muitas coisas, dependendo do momento, dependendo da inspiração, mas existe algo que existe 3 temáticas que eu sempre vou falar. Uma diz respeito com o tempo. E aí eu faço essa pergunta, né, no meio do funeral, viu? Eu sou corajoso a fazer a pergunta. Quem é o dono do tempo? Aí muita gente fica olhando para um lado, olhando para outro. O pessoal tem medo de falar, geralmente. Aqueles que já participaram de outro funeral comigo, aí respondem. Quem é o dono do tempo? O dono do tempo é Deus. Aí as pessoas ficam paradas. Por que Deus, né? Aí eu digo uma frase que eles mesmos utilizam. Não é? Quando eu falo a frase, aí o pessoal lembra, não é? O tempo a quem pertence, Eduardo? A Deus. O tempo a quem pertence? A Deus. Aí, se o tempo pertence a Deus, Deus é o dono do tempo. Então, aí a gente vai falando. Porque parece que o tempo é nosso. E não é. Nós sempre deixamos muita coisa para amanhã. Mas a gente não sabe se vai ter esse amanhã. Nós sabemos, é necessário que a gente saiba que todas as vezes que a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, a gente não sabe se a gente vai no outro dia, aquela coisa assim, eu dormi, quando acordei estava morto, não é? Então a gente precisa perceber que a nossa vida é aquela questão de que a gente deve fazer o máximo possível. Não precisa a gente ficar tem pessoas que têm uma verdadeira aversão, não é? E a gente diz assim, olha, aquela pessoa descansou, não é? Aí as pessoas dizem assim, olha, se a morte é um descanso, deixa eu ficar cansado mesmo, ou às vezes o pessoal, como você disse, por certo, mas ninguém, no caso, quer desencarnar. Claro que não. Nós temos um sentimento e um instinto de conservação, graças a Deus. E aí a gente precisa entender que se a gente quer desencarnar mais cedo, a gente está cometendo um suicídio. Nós precisamos saber que a gente tem que cuidar o máximo possível desse corpo, essa ferramenta sublime que Deus nos concedeu, uma máquina fantástica, com neurônios, utilizando a questão circulatória, a questão respiratória, enfim. É uma máquina sublime que Deus nos entrega. Para que a gente saiba utilizar bem, para que a gente saiba dar conta, para que a gente possa realmente zelar. Tem uma parte no Evangelho que diz, cuidai do corpo.
e do espírito. Porque o nosso corpo é a nossa ferramenta de ação. É com ela que eu vou ter contato com o plano material, com os outros encarnados. Então eu falo do tempo. Tempo, meus amigos, é agora. A gente precisa saber que muitas vezes eu penso que o tempo é meu e o tempo é de Deus. Esse tempo é empréstimo de Deus que eu vou prestar contas de cada dia. Então, a nossa existência, ela deve ser pautada em cima de objetivos, projetos, mas de ação. Às vezes eu sonho demais. E André Luiz disse, se você está em perigo, quando você tem 10 sonhos e não conclui nenhum. Então eu preciso sair um pouco do sonho e da fantasia e da ilusão e entrar numa coisa chamada objetivo. O meu objetivo, comece com pequenas coisas. Comece fazendo poucas coisas, mas fazendo sempre. Que essas pequenas coisas que vai lhe alicerçando, vai lhe fazendo você uma pessoa melhor. E nessa melhoria, ela vai lhe impulsionar a voos mais altos, a passos mais altos. Você vai caminhando sempre, caminhando constante, procurando enriquecer seu conhecimento, de fazer aquela proposta, 15 minutos de estudo todo dia. Não precisa mais do que isso. Aí você depois vai se empolgando, vai se empolgando. Muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo. Tem gente que começou a pandemia e até hoje não leu um livro. E aí reclamava de tempo e a gente está fazendo o quê, gente? Porque, na realidade, quando a gente for chamado, a gente vai querer saber, se eu soubesse. Nós não podemos dar essa desculpa, Eduardo. Porque se a mensagem do Evangelho de Jesus diz, conhece a verdade e a verdade te libertará, te liberta da ignorância, com certeza. Mas ela te prende a uma questão chamada responsabilidade de agir diferente. Porque o Espírito, ele sabe, ele conhece, ele não tem dúvida e tem certezas. Agora, por isso que às vezes a gente fica dizendo que não está preparado. E a gente vai estar preparado quando, Eduardo? Quando vai ser esse preparo? Que muitos espíritas dizem, na próxima reencarnação eu faço isso. É, exatamente. E esse é uma coisa muito danosa. Por quê? A gente tem que começar fazendo tudo que está ao nosso alcance. E aí eu falo do tempo, que esse tempo precisa ser bem utilizado para coisas que o próprio Espírito Verdade diz, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. O amor consubstancia todas as virtudes, porque quem ama é generoso, quem ama é compreensivo, quem ama dá a vida, não mata, capaz de fazer qualquer coisa. O amor, ele é o hálito divino que sustenta o universo, com a bela poesia de Emmanuel, não é? E aí a gente vai precisar entender que esse tempo, ele é necessário para a aquisição de valores que não são os valores perecíveis. Quando Jesus diz assim, se tu queres acumular riqueza, procura acumular aquelas que os ladrões não são capazes de roubar. E nem as traças roem. E eu falo do tempo para as pessoas, para despertar. Porque naquele momento de sensibilidade no funeral, as pessoas muitas vezes estão muito receptivas, muito desejosas de uma palavra de bom ânimo, uma palavra de estímulo, uma palavra de consolação. E a gente tem que entender que aquele momento tão doído, porque eles têm referências diferentes, eles têm visões diferentes, porque a gente sabe que eu falo do tempo, eu falo de outro chamado família. Porque família briga, não briga, Eduardo? Com certeza. Pelo menos a minha briga, a minha disputa, maior, Mas é preciso a gente entender que aquela família teve toda uma organização, um planejamento espiritual. Ninguém cai de paraquedas. Nós estamos com as pessoas certas, no momento certo, para fazer o que é correto. E aí, a família que temos e a família que queremos. A gente tem uma e quer outra, mas na realidade a que a gente tem é a que a gente necessita. É que a gente precisa para elevar a nossa condição espiritual, para transformarmos. Mas, meu Deus do céu, minha mãe é um problema, meu pai, meu irmão, certo? Então você está no lugar certo. Porque se você é uma pessoa tão perfeita, que não tem problemas,
você precisa de uma família problemática para poder você utilizar suas potencialidades, para você poder ajudar com a sua doçura, com a sua compreensão, com a sua beleza, com o seu amor, com a sua superioridade moral, porque tem muitas vezes que a gente tem que saber o seguinte, existe uma diferença entre o que eu sou e o que eu acho. E quando eu acho, eu já me perdi. Eu tenho que entender e compreender o que eu estou fazendo dessa vida. E dentro dos laços de família, eles existem para a gente poder entender melhor essa relação com o outro. Porque eu estou com pessoas com tendências e com características para o meu aprendizado. Ou para ensiná-los, ou para eles me ensinarem, ou para a gente aprender juntos. Tá certo? E aí, a família, são os três temas que eu uso, que eu falo. Um é o tempo e outro é a família. Porque, como eu disse, a família briga, discute, mas na hora mais difícil é quem a gente pode contar. É aquela família que está ali ao nosso lado. É aquela família que está próximo da gente. É aquela família que o pessoal às vezes está mal de sangue a fogo. Mas quando mexe com meu irmão, com minha irmã, com alguém da minha família, eu vou lá lutar, defender e vou me expor muitas vezes para defendê-los, para ajudá-los, para colaborar com eles. Porque essa é a nossa função maior. E a outro tema que eu falo nos funerais é sobre fé. A gente precisa entender, é justamente isso que minha avó pedia, que a gente pode ser católico, seja o melhor católico. A gente pode ser protestante, seja o melhor protestante. Mas se você escolheu ser espírita, que faça realmente do espiritismo um roteiro, porque tem muito subsídio para lhe ajudar você a entender melhor. E na questão dessa morte, que tanto as pessoas falam. Existe um materialista, que é aquele que morreu, acabou. Existem aquelas pessoas que entendem dessa forma, que quando morre, acaba. Eles têm o direito deles, de pensar assim, não é? Agora, não adianta também a gente entender que a morte, tem pessoas assim, mas vai ter outra reencarnação, como você disse, entendeu? Porque aí tem gente que se acomoda. A gente e outras pessoas fazem, quando é materialista, fazem pela consciência de que o bem faz bem a gente. Quando a gente faz o bem, o melhor, o mais favorecido somos nós. Porque dá aquela consciência tranquila que você fez o melhor de si, não é? Eu vejo, de repente, um Betinho que era ateu, mas faz muito mais do que tantos religiosos, que lutava depois pelo Natal sem fome, não é? Porque fome, gente, ninguém vem aqui para morrer de fome, não. A fome é pela nossa ingratidão como irmão, porque a gente ainda não está sabendo ser irmão. A gente não está sabendo compartilhar um com o outro os nossos haveres, não é? Então, a gente vê tanta comida sendo jogada fora, né, Francisco? Jogada fora, gente. Demais, né? Exato. É por isso que os espíritos dizem que o orgulho e o egoísmo é aquela questão do eu primeiro, o eu segundo e o eu terceiro. E a questão do materialista que morreu, acabou, não é? Aí tem o espiritualista, que ele acredita em algo após a morte, não é? Agora, isso não quer dizer que ele é espírita, então volta àquela mesma história, não é? Que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. E aí vai o espírita, que ele acredita realmente em algo após a morte, mas ele acredita também no que antecede, antes, não é? Da morte. Aquilo que vem antes. E a questão que é necessária a gente entender, que sucede após, antes do berço e após o túmulo. Nós sabemos que temos algo maior, algo que a gente precisa dar conta. Na pergunta 68 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: qual é a causa da morte dos seres orgânicos? É naquela parte que tem logo no começo das causas primárias, Eduardo, que fala sobre vida e morte, que pergunta qual a causa da morte dos seres orgânicos. Isso aí é a morte natural, né? E a espiritualidade é bem enfática,
esgotamento dos órgãos, não é? Essa é uma questão. Mas, quando eu estava falando, isso é uma questão natural. Mas existem muitos jovens se suicidando, sem uma razão de viver. Existe muita gente que está decepcionado, frustrado. E aí a gente tem que entender o seguinte: o que é que está faltando para a gente ajudar essas pessoas? O que é que nos compete? Porque quando Jesus diz assim, brilha a vossa luz, não é para a gente botar embaixo do alqueire, não é isso que ele diz? É para a gente colocar em cima do velador. É para iluminar todo aquele que chegue. Eu recebo a iluminação, mas eu preciso também levar a luz onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu lançar a minha mensagem. E quando eu falo na questão do funeral, da questão do tempo da família da fé, porque nós precisamos ter uma religião, seja qual for que nós nos identifiquemos, que nós nos realizemos, que oportunize para mim realmente elementos que dê base para que eu possa transitar melhor nesse mundo que a gente está existindo. E aí eu preciso ver que essa fé, essa religião, essa filosofia que eu abracei, ela se identifica e eu tenho uma afinidade e eu preciso realizar-me nela, colocar-se cada vez mais na direção da sua mensagem, dessa mensagem libertadora, dessa mensagem que me esclarece, dessa mensagem que me ilumina, dessa mensagem que me diz como eu posso cair 1000 vezes, mas eu vou levantar 1001, porque a doutrina ela é tão esclarecedora, que ela me ensina que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Eu ainda não sou verdadeiro, mas eu estou me esforçando para procurar ser, para mudar a cada dia, para ampliar os meus conhecimentos e para, acima de tudo, não adianta conhecimento sem prática. A teoria, o discurso acalorado que alguns dão, tudo bem. Muitas vezes até não ajude eles, mas ajuda a gente que está escutando. Agora eu preciso colocar isso em ação. Eu preciso colocar isso de verdade. Eu preciso colocar isso em minhas vidas. Eu não posso ser o maior orador dentro do centro e aquele carrasco dentro de casa. Eu preciso entender que onde quer que eu esteja, eu preciso ser espírita. Se eu seja espírita. Eu não posso estar com uniforme, não. Em cada local eu vou vestir. Se eu estou lá no centro, eu boto o uniforme de espírita. Quando eu saio do centro, eu tiro. No centro é meu irmão, beijo, abraço, tudinho. Quando chega em casa é briga, é arenga, é discussão. Peraí, o que é que essa religião está te fazendo de diferente? Qual é a transformação que está te promovendo? O que é que tu estás crescendo com ela? Ao contrário, tu vai ser mais responsável. Porque muita gente pode dizer que não sabe, mas a gente não, Eduardo. A gente sabe. A gente tem que multiplicar esse bem, como estão dizendo. A gente tem que colocar ele em prática. A gente tem que fazer com que sair daquela teoria cansada de guerra e colocar a ação. A oração é orar a ação. Ora e age. Francisco, tem medo de assumir as responsabilidades. A gente gosta muito de conversar com o pessoal e dizer, gente, não vamos ficar apenas assistindo, não. Vamos praticar. Né? Vamos conhecer a casa, vamos ver o que é que a casa tem de trabalho para que eu possa evoluir. E muitos dizem assim, mas eu vou segunda, quarta para a instituição, já está bom demais. Estão sendo enganados, né? Eles mesmos estão sendo enganados. Então tem muito trabalho. A gente pode estar no centro de domingo a domingo. Isso não vai tornar a gente diferente. A gente pode até diminuir a ida no centro, desde que a gente coloque aquilo que a gente escutou no centro em prática, não é? Vá viver também com sua família, vá sair, vá passear, vá andar com eles precisam da sua proximidade, não é? Do seu carinho, do seu amparo ali. Francisco, deixa eu só te passar por tempo para você... Eu estou me guiando, falta 20... o tempo da live aqui para você ficar ciente. Falta aqui no meu relógio aqui que a gente começou a live, está faltando 16 minutos, viu? Certo, beleza.
Agora, aqui está o curso da existência é natural. Nós temos o início, um desenrolar dessa existência e tem um término. Agora, a gente precisa entender o seguinte: por que é que a gente não se prepara para isso? Por que a gente não se prepara para esse término? Porque, Eduardo, ninguém fica aqui para semente. Eu vou pegar uma pergunta, é a 934 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: perda de entes queridos. A perda de entes queridos, porque não são caros, não constitui para não legitimar uma causa de dor que muito mais legítima, quanto é irreparável, independente da nossa vontade. Essa causa de dor atinge, sim, o rico como o pobre. Representa uma prova, uma expiação, e é comum, e é a lei. Gente, muitas vezes a gente diz assim: o espírita, ele chora nos funerais. O espírita chora, ele não escandaliza, é diferente, entendeu? A saudade, tem uma mensagem de Joana de Anjos que é surpresa e saudade. Surpresa a gente nunca deve ter na partida. Agora, saudade a gente sempre vai ter, independente do tempo, independente do momento. Porque tem uma parte que diz: por que os espíritas não temem a morte? Porque tem uns que têm a tanatofobia ou a necrofobia, que é aquele medo exagerado. A gente não deve ter medo, a gente deve ter, acima de tudo, a consciência, não é? É verdade. Que um dia nós vamos, inevitavelmente. Alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas todos vão. Agora, Francisco, que é aqueles que vão em tenra idade, aquele chamado anjinho? Se eles foram, ou é uma prova para os pais, que precisavam passar, ou uma prova para o espírito. Mas a gente precisa também lembrar de um avião que caiu na Coreia em 1975. Tinha 201 pessoas. 200 pessoas morreram. Só um se salvou. E era uma criança. Um bebê. O mais frágil que tinha. Existem coisas que a gente não entende muito bem. Meus queridos irmãos, eu vou contar uma história bem pessoal. Num acidente de carro, aliás, num carro, vinha dirigindo um tio e um sobrinho. Os dois estavam na frente e meu irmão e o amigo dele estavam atrás. Só que o sol estava batendo na cara do sobrinho. Aí o sobrinho pediu ao meu irmão para trocar de lugar, para ficar atrás do motorista. E o meu irmão foi para o lado onde ele estava. Quando subiu a viscondensa, ele teve um acidente. Os dois que estavam do lado do motorista faleceram. E os dois que estavam do lado de cá sobreviveram. E aí, meu irmão tinha acabado de trocar o lugar. E ele diz isso. Aí eu disse assim: é porque tinha um motivo. Tinha uma razão. Porque na realidade você ainda precisava passar um tempo. Vou contar a história de um rabi. Teve um rabi que ele vivia viajando. Isso está no livro Quem Tem Medo da Morte. Ele vivia viajando. Quando ele estava distante, ele tinha uma relação muito grande com os dois filhos e com a sua esposa. A esposa dele era uma pessoa muito forte, muito de fé. Então, ele estava um dia em viagem e aconteceu um acidente. E os dois filhos dele morrem. A mulher sofreu muito. Teve o funeral, fez tudo. Só que não avisou o marido, porque o marido dela tinha problema cardíaco. E ela ficou com medo de, ao avisar, causar uma morte. E aí seria a terceira morte. Porque é interessante. Tem gente que não sabe nem dar a informação da morte. Liga para a pessoa e mata o outro, dando a notícia. Não é? Então, a gente precisa... Ele chegou, aí de repente ele abraçou ela, beijou ela, tudinho. Aí disse assim: cadê os meninos? Ele disse assim: se preocupe não, vamos fazer um lanche, depois a gente tem muito o que conversar. Aí ele foi, tomou banho, começaram lanchando, não é? Aí vocês saíram, depois a gente conversa.
Aí disse assim, eu estou com um problema muito sério, querendo resolver com vocês. O que foi? Um ourives trouxe 2 joias para mim, na sua ausência. E elas eram de uma beleza incomensurável. Foi as 2 joias mais lindas que eu já vi na vida. Aí disse assim, qual é o problema? Aí disse assim, ele quer de volta essas joias, essas 2 pedras preciosas. Aí disse, sim, e eu não estou sabendo qual é o problema. Aí disse assim, eu queria ficar com elas. Aí disse, mas ele não quer de volta? Aí se você perguntou se ele queria vender, disse assim, ele disse que não queria vender, que queria as joias de volta. Aí disse assim, sim, mulher, você nunca foi apegado a nada. Por que é que você não leva para ele? Aí disse assim, eu não estou conseguindo me libertar. Aí ele chegou e disse assim, olha, nós estamos aqui na dor, na saúde, em tudo. Você me ajuda? Aí ele disse, ajuda. A gente vai juntos entregar. Aí ele disse assim, pois não. Já levaram essas joias. E ele parou e ele entendeu que as 2 joias eram os 2 filhos que Deus tinha levado. Nós precisamos saber que nós não somos donos da nossa esposa, nem dos nossos filhos, nem dono de nada, nem do nosso corpo. Então, eles se abraçaram e aí ele compreendeu tudo que ela estava passando e juntos se fortaleceram diante de uma situação tão dolorosa. Tem um filme que eu recomendo. A crítica deu muita reclamação, mas eu assisti e acredito que vale a pena. É um filme chamado Beleza Oculta, onde o personagem é Will Smith. Ele é Howard. E ele perde uma filha, não é? E ele era um brilhante empresário. E ele sente o fim da vida, como se ele não tivesse mais motivo nenhum para viver. Então, de repente, os companheiros de trabalho e sócios contrataram 3 atores para fazer o papel do tempo, do amor e da morte. E eles começam a dialogar com Howard. Então, o filme tem toda uma história de mudança, de transformação. Francisco, a gente está faltando 8 minutos para encerrar. Gostaria que você fizesse a sua uma consideração final. E me desse uns minutinhos para eu poder fazer a prece final. Tá ok? Pronto, tá certo. Pronto. Então, a grande doutora do Thanatos, que cuida dos doentes para morrer com dignidade, porque as pessoas pensam que como a pessoa está em fase terminal, vai morrer de qualquer jeito. Elizabeth Kubler-Ross, ela lança um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, em que todo mundo deve ser muito amado em toda a vida, independente da fase da vida. Os nossos novos e os nossos velhos, nós devemos amá-los, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E aí a gente precisa entender que a gente tem que amar, não se apegar obsessivamente. Porque tem um outro livro chamado Deixe-me Partir, onde a pessoa vivia com todas as lembranças. Pessoas que guardam as roupas e guardam tudo daqueles que morreram. E aí, aquilo ali a gente prende aquela criatura. Quando as criaturas chegam e dizem assim, liberte-me. Então, meus amigos, a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras tem uma razão maior de ser. Quando a gente entender que essa saudade dói muito, com certeza. Aquela pessoa que você viveu 40, 50, 60, 80 anos às vezes. Quando parte, você não vai sentir saudade? Claro que vou. Mas é necessário que a gente saiba que ninguém perde. É só a questão de entendimento. Discernir tudo isso e compreender melhor. Queridos amigos, queridos da UNESP, e queridos amigos de tantos locais que mais de 55 pessoas, não foi, Eduardo, nessa live? Graças a Deus. Então, a gente lembra que essa perda
na realidade é uma perda momentânea, porque ninguém perde ninguém, porque ninguém é dono de ninguém. É só um até breve. Amanhã a gente vai se encontrar. E é bom que a gente faça o melhor da gente, para quando a gente partir, a gente lembrar daquele, para fechar, aquele ditado oriental. Quando tu nasceste, todos sorriram, só tu choraste. Vives de tal maneira que quando morreres, mesmo que todos chorem, tu possa sair dessa existência sorrindo. Querido amigo Eduardo, tem uma senhora aqui mandando um grande abraço para você. Estamos vendo. Manhinha. É porque ela está acostumada a fazer a live e ela faz a prece. Aí se você conceder aí... Sim, pode ser. Né? Deus abençoe vocês. Viu? Agradecendo a você, Francisco, né, por ter nos ofertado esses ensinamentos na noite de hoje, ter aberto o seu lar para que a UNED fizesse presente. Nós que fazemos a UNED, te agradecemos por esse momento, que você possa levar esse abraço de todos que fazem a UNED. Agradecendo também a todos que adentraram na live de hoje, a todos os centros, né, que estiveram conosco na noite de hoje. Muito obrigado. E que possamos passar por esse momento firme. Né? O tema da noite de hoje, como eu estava conversando antes com o Francisco no teste, eu não gosto de dizer a palavra perca, não. Né? Ninguém perdeu nada, não é? A gente, na verdade, ganhou. Recentemente, meu pai partiu ao plano espiritual. Né? Então, aquilo que você disse, a gente chora, mas eu digo a você, eu estou muito feliz, porque eu sei que ele agora está mais firme do que nunca, que aquele corpinho frágil, né, já estava fazendo ele sofrer tanto. E agora eu sei que o espírito está forte. Então, a todos, muito obrigado, e vamos passar para a nossa irmã, para que ela possa fazer a prece final da noite de hoje. Com ela a palavra. Viu, mãe? Irmãos queridos, meu boa noite. Agradecendo a vocês por permitir para que eu possa fazer essa prece entrando na casa de vocês. Deus, nosso Pai, estamos agradecidos, Senhor, por nos ajudar e nos auxiliar nesses momentos que é de tão grande importância para nós, passando para todos a palavra que nós tanto queremos ouvir sobre a doutrina espírita e sobre aqueles irmãos queridos que nesse momento estão precisando dos nossos pensamentos positivos. Então eu te peço, Deus, juntamente com tua mãe Maria de Nazaré e teu filho Jesus, que possas auxiliar todos aqueles irmãos que estão passando por problemas difíceis. Que nesse momento todos possam ser auxiliados, que a tua mão divina possa ser dirigida a todos os lugares, levando as boas energias para ajudar, auxiliar e amparar aqueles que estão no leito de dor e de sofrimento e aqueles que estão doando sua vida para ajudar esses irmãos queridos. Que Jesus nos abençoe, que a paz continue conosco e que muito breve nós possamos nos encontrar para nos abraçar e sentirmos uma grande felicidade de dizer, enfim, meus irmãos, nós passamos por esses momentos difíceis, apesar de tudo que aconteceu. Nós te agradecemos porque só ti, Jesus, é quem sabe o que é necessário para todo o nosso plano Terra. Muita paz e muita luz e muito amor para todos. Que Deus nos abençoe, que a paz continue com todos nós. Muita paz para todos. Ante as rogativas da nossa irmã, agradecendo a ela por essas palavras, pedindo permissão a Deus e ao mentor espiritual desta casa, da nossa casa, o Nésio Jorge, damos por encerrado mais uma reunião, mesmo sendo virtual, né? Mas os nossos corações estão unidos cada vez mais. Então agradecemos mais uma vez a todos, ao nosso irmão, né, fundador da nossa casa, Newton Atanásio, que eu fiquei muito contente em ver adentrar a nossa sala na noite de hoje, e a todos, né?
E, Francisco, que possamos ter outros momentos desses. Não é? Enquanto a gente não puder voltar ao NES, vamos voltar para os trabalhos quando tudo estiver certinho, quando tudo estiver firme, não vamos querer botar, né,